Olá, meu querido e minha querida, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje uma aula dentro da disciplina de recrutamento e seleção e nós vamos falar hoje sobre subsistemas de gestão de pessoas aí, tema bastante interessante. Bom, o sistema de gestão de pessoas, explorando a dimensão técnica da coisa. Então, existem na literatura diferentes maneiras de classificar os sistemas que caracterizam a área de gestão de pessoas. Há, não obstante, pelo menos três grandes sistemas: ingresso, desenvolvimento e valorização das pessoas. Cada um dos sistemas envolve um conjunto bastante diversificado de práticas que expressam a relação entre as pessoas, o trabalho e a organização. Bom, então o sistema de ingresso de pessoas, nós vamos falar de cada um dos três. Então, dentro do ingresso de pessoas, a gente tem aí a questão de recrutamento e seleção e a socialização. Então, dentro do recrutamento e seleção, a gente tem o objetivo de atrair e escolher pessoas que atendam às necessidades atuais, também futuras da organização, né? Utilizar recursos que estendam o poder diagnóstico por meio da inclusão de diversas fases da seleção. Então, na hora de recrutar e selecionar, a gente tenta abranger o máximo de pessoas recrutando e selecionando aquelas pessoas para ingressar na empresa. Feito o ingresso, a gente tem que socializar essas pessoas aí dentro da empresa. Então, é a hora de a gente auxiliar na construção dos vínculos entre os empregados. Geralmente, né, principalmente as indústrias, tem, né, um padrinho, a pessoa entra e fala assim, olha, seu padrinho é fulano, então ele vai te explicar tudo, vai te apresentar a galera aí, então vai estar tudo bem dentro na hora que você ingressar na empresa. Bom, o outro sistema é o desenvolvimento, então, das pessoas. A pessoa já foi recrutada, foi selecionada, já socializou, como é que eu desenvolvo? Então, algumas práticas típicas, né, hoje em dia, né, não é de sempre, mas você tem a figura do coaching, que é o quê? Aquela pessoa que vai ajudar a pessoa a traçar os planos a médio, longo prazo, que ela busca dentro da organização. Tem o desenvolvimento e avaliação por competência, então você vai desenvolver algumas competências que as pessoas necessitam e avaliar o quanto essas competências estão sendo bem empregadas. E tem o desenvolvimento político, desenvolver ações voltadas para o aprendizado no trabalho em equipe, em que estão em jogo a participação e os processos decisórios. Então, recrutei as pessoas, selecionei as pessoas, socializei as pessoas, depois eu vou ajudá-las a traçarem seus planos, a se desenvolverem, tanto por competência como por politicamente dentro da empresa. E aí, o outro sistema é a valorização das pessoas. Parece um negócio muito, poxa, só pagar salário. Não é, não. As pessoas querem se sentir valorizadas. Afinal de contas, não é só ir lá e trabalhar. E aí a valorização passa por remuneração, né? Você fala, olha, você ganha mais porque é um funcionário acima da média. Benefícios, né? Benefícios tem aqueles benefícios que são para todo mundo, mas tem outros que são. Exemplo, você tem direito a ir de carro da empresa para casa agora, um benefício? Pô, que benefício é esse? E a valorização simbólica, reconhecer simbolicamente, nem sempre é grana ou benefícios que vão trazer algum valor monetário, mas muitas vezes aquela valorização, fala assim, eu queria hoje aqui na nossa reunião, primeiramente, reconhecer o excelente trabalho do Luciano frente aqui à instituição, e aí, né, isso aí dá aquela moral, você se sente bem. Logicamente que não pode ficar só nisso também, né, galera? A gente tem aí conta para pagar também, faz parte. Bom, visão articulada entre o sistema de gestão de pessoas e suas principais práticas. Então, dentro dessa articulação aí, a gente tem o sistema de ingresso na organização, então as políticas de atração, seleção, contratação, socialização para o trabalho, para a organização, alocação das pessoas. Temos o sistema de desenvolvimento de pessoas, capacitação, treinamento, educação, aprendizagem, competência e acompanhamento. E, do outro lado, o sistema de valorização das pessoas, remuneração, recompensas simbólicas, cargos e salários, planos de carreira, política de inclusão, preparação para a aposentadoria, combate às práticas antiéticas. Bom, mudando de assunto aí, mas sem sair do subsistema de gestão de pessoas, temos aí a competência do gestor de pessoas, desafios da formação.
Como é que a gente forma uma gestão de pessoas? Ah, tem que ser alguém que ama as pessoas. Não, mas pelo menos que entenda, que seja empático. Não é tarefa fácil definir conhecimento, habilidades e atitudes de um gestor de pessoas. Mas entre as características principais destaca-se o domínio teórico da gestão, o domínio teórico técnico da gestão e o domínio do contexto da organização e das pessoas que nela se inserem ou estão a ela vinculados. A competência de comunicação está fortemente associada aos demais domínios, haja visto o papel central da mediação do gestor de pessoas. Então, capacidades necessárias do gestor. Primeiro, fazer diagnósticos organizacionais das condições de trabalho para se situar melhor as políticas gerais na gestão de pessoas. Então, ele tem que ter uma capacidade de saber diagnosticar, olhar e falar tudo isso. A gente está falando de pessoas aqui, né, gente? Elaborar programas, projetos e ações de gestão de pessoas. Ele tem que construir instrumentos de medidas capazes, ou seja, aqueles indicadores capazes de dar suporte ao sistema de gestão de pessoas e demais gestores. Ainda, monitorar processos de gestão de pessoas, visando o aperfeiçoamento contínuo. Também tem que articular as redes grupais, intergrupais, organizacionais e interorganizacionais, e ainda assessorar os gestores no exercício das relações com sua equipe de trabalho. Então, ser gestor de pessoas, né? Você pode ser um gestor que trabalha no RH com as políticas e ter um gestor de pessoas diretamente ligado ao cargo que elas pretendem. E para isso você tem que ter essas capacidades de ali acompanhar, entender as pessoas, como elas funcionam. Olha, tem mais. Promover a aprendizagem individual e coletiva, atribuído para a produção e a gestão do conhecimento. Propor melhorias nas condições e nas formas de organização do trabalho, visando a qualidade e o bem-estar dos membros da organização, o chamado QVT. Que é isso, pessoal? Qualidade de vida no trabalho. Pessoas mais felizes do trabalho produzem mais, gente. Faz parte, é isso. Imagina, você vai para um lugar que é horrível, escuro, então você já vai desanimado, você já chega lá doido para ir embora. Se o local é bem, traz uma qualidade de vida legal, hoje em dia, né, as pessoas estão em sala de descompressão. Cantinho da soneca, não tem? O pessoal dormia debaixo da mesa, não. Vou pôr uns puffs aqui, uns negócios bacanas, ar-condicionado, uma musiquinha de shopping, que a pessoa nem percebe, mas vai dormindo. Faz parte da qualidade de vida do trabalho. Manter a diversidade cultural e os interesses no contexto organizacional. Né? Várias pessoas, várias culturas, todas na cultura da empresa. Isso é um desafio bastante aí. Bom, mais um assunto aí que a gente tem que tratar são os desafios e perspectivas na atuação em gestão de pessoas, a internacionalização e a diversidade cultural. Então, desde o final da década de 80, as indagações sobre o papel da gestão de pessoas na nova economia mundial ocupam um lugar de destaque nos periódicos da área. A internacionalização da economia, estimulada pelo desenvolvimento de novas tecnologias de gestão, além da busca de novos mercados, repercutiu no modo de concepção da área. E hoje em dia, 2022, o que acontece? A gente ainda tem um trabalho remoto, as pessoas estão trabalhando no mundo inteiro. E aí, como é que a gente trabalha a questão cultural? Então, desafios mais evidentes para a área de gestão de pessoas. Então, a gente tem desafio 1, atender às necessidades individuais e coletivas da organização, sem desconsiderar a internacionalização que compele a lidar com a crescente diversidade cultural e faz emergir a necessidade de o gestor apresentar competência intercultural. Se entender a cultura do país já era difícil, agora ele tem que entender todos os outros tipos de cultura também na hora de trabalhar numa multinacional, por exemplo. Às vezes nem multinacional, né? Você só tem empregado que mora do país. Desafio 2, conciliar a dimensão técnica e estratégica com a dimensão política e a dimensão ética-moral. Então, fazer com que todo mundo trabalhe na mesma forma, né? Técnica e estrategicamente, com a política que a empresa atua e que todos tenham ética e moral de acordo com os preceitos aí, éticos e morais da própria empresa. Desafio 3, ajustar tendências e políticas globais de ações estratégicas em gestão de pessoas às necessidades e às particularidades locais.
Tem ainda o quarto desafio, que é fazer das políticas e das práticas de gestão de pessoas um conjunto sistêmico e sinérgico que contribua para o desenvolvimento e a qualidade de vida no trabalho. Então, todas as políticas e todas as práticas têm que ser voltado ao QVT, como eu já falei anteriormente com vocês. Desafio 5, são muitos, né? Não é fácil não. Gestão de pessoas, quero trabalhar no RH. Nem sempre você vai ser gestor de pessoas, tá? Então, toma cuidado com o que você está fazendo na sua vida. Desafio 5, redefinir políticas de alocação, desenvolvimento, promoção a funções gerenciais, valorização e remuneração a partir de mudanças de postura da mulher no mercado de trabalho. A gente sabe que as mulheres ganham aí geralmente 70%, 80% da remuneração percebida pelos homens, são coisas que estão mudando. Eu posso me orgulhar de dizer que eu tenho chefes mulheres, ou seja, elas ganham mais que eu, ainda me mandam em mim. Mas em relação aos pares delas, será que é a mesma coisa? Tem que olhar isso muito de perto. Desafio 6, mudar estilos de gestão de equipes de trabalho, haja visto o aumento das interações entre equipes do trabalho mediadas por novas tecnologias de informação. Então, olha só, mudar estilos de gestão. Antigamente você estava numa sala, igual eu estou aqui, na minha sala de aula, estou aqui na sala e todo mundo trabalhava junto. Hoje em dia está cada um no computador, cada um no lugar do mundo. E aí, como trabalhar esse novo estilo agora que está se apresentando aí cada vez mais? Desafio 7, modificar o paradigma dos sistemas de seleção, avaliação, desenvolvimento e capacitação, tornando-os mais afinados ao modelo de gestão por competências em que privilegiam conhecimentos, habilidades e atitudes a serem desenvolvidas em vez de experiência e capacitação adquirida. Mas eu gosto de falar que esse paradigma de sistema de seleção, né, muitas vezes passa o quê? O correto seria uma seleção às cegas. Seleção cega só significa o quê? Que qualquer pessoa com as capacidades necessárias podem ser contratadas. Mas, pensa o seguinte, tem uma empresa que ela pode ter que agir terno e gravata, ou muitas vezes, sei lá, o público, tatuagem, pode ter uma série de coisas. E isso aí está lá no briefing. Então, aí, dadas as capacidades, nem sempre vai ser às cegas, porque eu preciso ver a pessoa. Às vezes, vou dizer uma aqui, né? Questão de altura. Se você quiser ser policial militar e ter 1,50 m, provavelmente você não vai ser. Por quê? Ah, não, pessoal, mas eu tenho que passar na prova e tem que aceitar. Não, não é, porque prega-se uma estatura para que você possa controlar a multidão, aquelas coisas todas. Então, tem dentro dos requisitos que seja o mais ileso possível, aí, sem livres totalmente de preconceitos. Mudando de assunto, questões norteadoras para a atuação profissional em gestão de pessoas. Então, uma das características mais marcantes da atuação do profissional atual é a necessidade de conhecer a realidade em que o trabalho será desenvolvido. É o chamado Gemba. Vai lá ver, tá? Ou, alguns falam Gemba, né? Falam Gemba, mas, né? Que é uma ferramenta de qualidade. Apareceu o problema, ou você quer conhecer, tem que ir lá, não fica de ouvir, não. Cada vez menos o profissional está suficientemente preparado para atuar em qualquer contexto e situação. São dimensões que precisam ser analisadas. Então, a gente tem analisar o papel da gestão de pessoas no contexto da organização, diagnosticar o alinhamento ou desalinhamento dos sistemas de gestão de pessoas dentro e fora da organização. Tem ainda avaliar o peso que cada uma das dimensões técnica, política, estratégica e ética tem nas políticas globais, para, então, planejar projetos e ações que assegurem interação e abordagem plural na gestão de pessoas em contexto do trabalho. Tá? Tem a palavra plural, não faz gestão de pessoa, então gestão de pessoas. Então a gente sempre pensar no coletivo. Bom, então a gente tem aí, né, dimensões, diagnóstico de gestão de pessoas. E aí existem algumas questões, não vou ler todas, você pode acompanhar aí depois. Há um setor de gestão de pessoas estruturados. Quais são os sistemas existentes? Quais deles são mais valorizados pela organização? Todos eles são diagnósticos que, né, a pessoa que for atuar e o profissional, ele tem que fazer mais alguns. Só para ler mais um aí, o último, olha, que papéis desempenham os profissionais da área? Exemplo, técnico, consultoria, o que eles fazem? Né? O que esses profissionais estão fazendo para que a gente possa aí ter uma ideia clara? Outra aí, dimensão instrumental. Que ferramentas e instrumentos são utilizados no sistema de gestão de pessoas?
Há uma metodologia de controle de processos de gestão de pessoas? Então, que instrumentos que a gente utiliza para fazer a gestão de pessoas dentro da nossa empresa? Não pode ser de qualquer jeito. A gente tem que ter alguns instrumentos que sejam padronizados para que a gente coloque, né, essas dimensões todas de acordo para todo mundo. O outro aí é dimensão política. Como os conflitos de interesse são tratados na organização, né? Qual a política que a organização usa para isso? As sócios no sentido de conciliar os diversos interesses da organização, então tudo isso tem que ser levado em conta. Temos aí a dimensão ética da coisa. As políticas de gestão de pessoas são claramente explicitadas pela organização. Como é que você espera que eu seja ético de acordo com a empresa, uma vez que eu não conheço, não está explicado direitinho o que a empresa quer, não tem lá, né, quais são os valores da empresa. Porque, gente, a gente pensa assim, pessoa não tem ética. Não, a pessoa às vezes não está de acordo com a ética daquele padrão da empresa. Não quer dizer que ela não tem ética. Então, de acordo com a ética dela, que é normal. Então, tem que ser levado em conta esse tipo de coisa. Explique para depois cobrar. Depois a gente tem aí dimensão estratégica. Então, os sistemas de gestão de pessoas estão alinhados com a missão e os objetivos organizacionais e com o cenário no qual está inserida a organização. Então, você pensa, uma organização que ela está se digitalizando, provavelmente você tem profissionais que estão totalmente analógicos. Vou dar um exemplo. Você tem lá um profissional que atua num torno, que é uma máquina-ferramenta, totalmente manual, e agora está vindo uma totalmente computadorizada. Será que aquele profissional ele consegue atuar naquela outra? Ou eu vou ter que fazer uma capacitação nesse profissional, ou tem que contratar outro profissional. Então, dentro da estratégia, você tem que ver se está alinhado tudo aí, as pessoas da empresa, com o que a empresa espera alcançar no futuro. Então, os subsistemas, né, eles têm aí essa roda, aí, né, que pode dizer assim, onde a gente começa lá, então, no princípio e valores que orientam a gestão de pessoas, do profissional e da organização. Aí a gente tem a escolha de um modelo de gestão, depois a articulação de princípios e valores e dimensões para a elaboração de políticas, depois a gente tem subsistema de ingresso na organização, subsistema de desenvolvimento, subsistema de valorização, a avaliação da interação dos subsistemas de gestão de pessoas e, finalmente, a avaliação da congruência de modelos de gestão aos interesses das necessidades de pessoas e da organização. Bom, meus queridos, esse então foi um tópico aí dentro de recrutamento e seleção, falando dos subsistemas de gestão de pessoas. Espero que tenha sido esclarecedor. Logicamente, não esgoto aqui todo esse assunto, mas quer um pouquinho mais? Deixa um comentário aí, né? Alguma coisa que você queria, uma elucidação e não foi abordado aqui, deixa um comentário. E aí a gente pode preparar uma aula aí que atenda a todos vocês. Fica aqui um abraço, fica meu até logo. Tchau, tchau.